Olha lá, pessoal, nós estamos aqui com Jerônimo Ruiz Andrade Amaral. Bem-vindo mais uma vez, doutor, aqui no Jornal da Mix. Obrigado, Eudes. Um abraço aos ouvintes aqui da Rádio Mix. Bom, agora é hora do Boletim do Agro. Então, o doutor Jerônimo Amaral vai comentar uma informação que eu vou passar aqui para ele, que saiu no site da Revista Oeste, uma decisão que aconteceu neste mês. No dia 12 do mês de março, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Monsanto deposite em juízo um valor que pode chegar a bilhões de reais. A cifra é para servir de garantia em uma ação proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso. O grupo de agricultores questiona o pagamento de royalties à empresa que pertence à Bayer. É um volume muito grande de dinheiro e essa discussão está lá no Supremo, mas tem os seus desdobramentos. E por isso que eu chamei o senhor aqui. Doutor, dá para resumir essa questão? Sim, Eudes. Essa é uma questão que iniciou, são dois momentos, essa situação. Uma questão que iniciou em 2018, que foi a aquisição da Monsanto pela Bayer. Uhum. Então, quando houve essa aquisição, foi um dos maiores negócios do mundo. A Bayer pagou 63 bilhões de dólares pela Monsanto. Feito isso, houve uma impugnação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Uhum. E nessa impugnação, a Associação Brasileira de Produtores de Soja, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão e a Associação Brasileira de Produtores de Semente de Soja ingressaram no CAD como terceiro interessado. É uma situação jurídica que tem como eles ingressarem na ação. Tem como participar da ação. A BASF já estava nessa impugnação. Então, impugnaram por quê? O medo era do controle da biotecnologia agrícola nas sementes matrizes e no agrotóxico de base do glifosato. Nesse caso, a Bayer iria dominar completamente o mercado. A Bayer se tornou a maior empresa do mundo de sementes e pesticida. Diante dessa impugnação, o que aconteceu? O CAD, através de um ato de concentração econômica, que visa o quê? Analisar a questão dessa concorrência entre fusões, aquisições e joint ventures. Ficou determinado no ano 2018 que a Bayer ia ter que fazer um desinvestimento de ativos que passou para a BASF. E a BASF pagou 6 bilhões e 900 milhões de euros para a Bayer. Então, feito isso, encontraram para quê? Porque se trata aí da biotecnologia do que eles chamam Intacta RR2 Pro. O que é isso? Intacta é uma biotecnologia que vem lá desde as sementes transgênicas e do agrotóxico, que é o que tem mais eficácia contra todas as lagartas da soja. Então, o produtor rural ele tinha que pagar um royalty sobre as sementes transgênicas para a Bayer. E sobre o defensivo agrícola. E sobre esse defensivo que é. Então, no ano de 2020, né, que veio a pandemia, em 2021 a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que afeta as patentes. Entrou contra o Senado Federal, o presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal aceitou como amicus curiae, que é um termo latim que chama amigos da corte, amigos do tribunal, que fornece informações para um julgamento da ação. Então, no entendimento do STF, o que aconteceu? Como a patente, nesses casos, estava praticamente indefinido o prazo, eles julgaram inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 40, que agora ela é por 20 anos, em caso de invenção, né? E nesse caso era indeterminado? Era indeterminado, estava, porque aquela justificativa, eu faço investimento em biotecnologia, em pesquisa, eu tenho que ter os royalties, garantir o retorno. Mas essa ação Mas a lei já determina um tempo, né? Não, mas tinha, em virtude dessa lei, se garantia, porque às vezes demorava 10 anos para o INPE liberar.
Ah, sim. Uma patente. Então, aí contava o prazo após a liberação, mas nesses 10 anos a empresa também estava só ela sendo beneficiada. Então, e essa ação foi em causa da pandemia, porque as partes mais interessadas eram a indústria de remédios, química, do agronegócio, que participaram, porque visava a abertura total do processo farmacêutico, de produtos farmacêuticos. E acabou atingindo o agro. E nessa condenação agora, provavelmente vai entrar uma chuva de ações contra a Bayer dos produtores, né? Sim, porque o produtor tem que pegar, em 2018, as notas fiscais que eles compravam a sementes transgênicas e ver se na nota fiscal tem a cobrança dos royalties. Então, como o tribunal, que a briga foi não derrubar, mas fazer o efeito ex-tunc, retroagir, que chama o termo, retroagiu para o passado. Então, atingiu que daria 2018, que era uma tecnologia da Monsanto. E o que acontece? Então, todos vão ter que ver como cada um teve o seu prejuízo, ou que desembolsou para ingressar. E o Supremo obrigou a Bayer a garantir processualmente essa questão. Por isso que uns falam 10 bilhões, outros 3 bilhões e 900. O valor ainda não foi definido, né? Mas deve ser definido em breve. Não deve, porque até a gente entende essa parte da biotecnologia, porque se não existisse, ou se não for aplicada no Brasil, a biotecnologia, o que ela faz? As plantas, elas são geneticamente mudadas, elas resistem a pragas, a doença, e as condições ambientais adversas. Algum problema, ela tem mais resistência. Diminui o uso de agrotóxico nessas plantas geneticamente mudadas, e o custo dela daí diminui. Se você tira isso, você vai usar uma maior quantidade de agrotóxico e vai encarecer a plantação. A produção e o que vai chegar no consumidor. Só que lá fora, eles estão usando a biotecnologia e o custo deles é menor que o nosso. Então, nós vamos perder a concorrência também. Competitividade do produto brasileiro tem que ficar mais baixo para a gente conseguir. Muito bem. Olha, doutor, uma aula aqui com o doutor Jerônimo do Amaral no nosso Momento do Agro aqui na Mix. Semana que vem nós estamos de volta para falar de mais um assunto, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Tá aí, gente. Doutor Jerônimo Ruiz Andrade Amaral aqui na Mix.